Os robôs estão evoluindo em uma velocidade absurda. Uma fábrica nos Estados Unidos já produz humanoides em larga escala para colocar dentro de casas. Cães robóticos com inteligência artificial começaram a patrulhar sozinhos. A Neuralink revelou um robô cirúrgico capaz de acelerar implantes cerebrais. E a Califórnia acaba de liberar testes com caminhões autônomos pesados. Tudo isso mostra que o futuro automatizado, que parecia distante, está chegando bem mais rápido do que muita gente imaginava. Essas e outras novidades do mundo da tecnologia te esperam. E é exatamente isso que vamos explorar no vídeo de hoje, após a vinheta. Fala família, sou o Jefferson e você está no Mais Tecnologia. Se você é um entusiasta de tecnologia e gosta de ficar sempre atualizado, já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e comenta aqui embaixo para fortalecer a comunidade. Então, chega de espera, bora pro vídeo. A automação está avançando em áreas que até pouco tempo pareciam depender exclusivamente de humanos. Agora, um cão-robô equipado com inteligência artificial começou a patrulhar ambientes reais de forma contínua, detectando ameaças, analisando movimentações suspeitas e operando praticamente sem interrupções. E o mais impressionante é que isso mostra como a segurança automatizada pode estar entrando em uma nova fase. O sistema foi desenvolvido por uma empresa americana em parceria com a criadora de um dos robôs quadrúpedes mais conhecidos do mundo. A proposta é transformar o robô em um vigilante autônomo, capaz de monitorar áreas industriais, rastrear ativos e identificar possíveis falhas de segurança durante todo o tempo, sem pausas ou limitações humanas. Para isso, ele recebeu um conjunto avançado de sensores, incluindo câmeras térmicas e ópticas de alta resolução com zoom poderoso, permitindo enxergar mesmo em ambientes com baixa iluminação, neblina ou obstáculos visuais. Tudo isso é combinado com inteligência artificial treinada para reconhecer padrões suspeitos e sinalizar ameaças em tempo real. Sua mobilidade também chama atenção. O robô consegue subir escadas, atravessar terrenos irregulares e circular por locais confinados, alcançando áreas onde sistemas tradicionais de vigilância muitas vezes falham. Quando sua bateria diminui, ele retorna sozinho para sua base de recarga, garantindo patrulhamento praticamente contínuo. Outro ponto importante é que ele não trabalha isolado. O sistema está conectado a uma plataforma central que integra operadores humanos, câmeras fixas e outros dispositivos de segurança, criando uma rede coordenada capaz de responder rapidamente a incidentes e melhorar a tomada de decisão. Esse avanço levanta uma questão inevitável. Se máquinas já conseguem vigiar, detectar riscos e agir com precisão crescente, quanto tempo falta para funções inteiras da segurança tradicional começarem a ser substituídas? A corrida pela automação da vigilância está ganhando velocidade, e esse cão-robô mostra que o futuro da segurança pode estar sendo redesenhado agora mesmo. A grande questão é, quando sistemas como esse se tornarem comuns, estaremos diante de mais proteção ou de um novo tipo de vigilância permanente? A corrida pelos robôs domésticos acabou de entrar em uma nova fase. Enquanto muita gente ainda trata essa ideia como algo distante, uma empresa nos Estados Unidos já começou a fabricar humanoides em larga escala e quer colocar 100 mil dessas máquinas dentro de casas em um prazo surpreendentemente curto. E o mais curioso é que eles não estão sendo projetados para laboratórios ou fábricas, mas para conviver diretamente com pessoas comuns no dia a dia. A empresa responsável por esse avanço iniciou a operação da primeira fábrica integrada de robôs humanoides do país, instalada na Califórnia. O objetivo é acelerar a produção do robô chamado Neo, uma máquina criada para atuar dentro de residências, realizando tarefas cotidianas, oferecendo suporte de mobilidade e auxiliando em atividades domésticas leves. A estrutura já nasce com capacidade para fabricar 10 mil unidades por ano. Mas o plano é muito mais ambicioso: escalar essa produção para 100 mil robôs em poucos anos. E o mercado parece estar respondendo rápido. Segundo a empresa, toda a capacidade inicial de produção foi reservada em apenas 5 dias. Um sinal claro de que existe uma demanda real por esse tipo de tecnologia. Um dos pontos mais estratégicos dessa operação está no controle total da fabricação.
A empresa produz internamente motores, baterias, sensores, estruturas e sistemas mecânicos. Isso acelera melhorias, reduz dependência externa e permite adaptar o robô constantemente conforme a inteligência artificial evolui. Falando em inteligência artificial, o Neo opera com processamento avançado embarcado, o que significa que ele consegue perceber o ambiente, tomar decisões e reagir em tempo real, sem depender fortemente da nuvem. Antes de chegar às casas, ele também passa por extensos treinamentos em simulações virtuais, onde aprende comportamentos e testa situações domésticas complexas. Agora vem a parte que faz muita gente parar para pensar. O robô será vendido por cerca de $20.000, mas também poderá ser alugado por assinatura mensal. Isso pode acelerar a popularização dessas máquinas e transformar algo que parecia exclusivo em um serviço cada vez mais acessível. A questão é: quando robôs começarem a assumir tarefas dentro de casa, estaremos diante de uma revolução de conforto ou do início de uma mudança muito maior na relação entre humanos e máquinas? A produção já começou. As primeiras entregas estão programadas e o futuro dos robôs domésticos parece ter deixado de ser promessa para virar execução. O ponto é que, quando 100.000 humanoides começarem a circular dentro de residências, talvez a maior mudança não esteja na tecnologia em si, mas na forma como vamos reorganizar nossa convivência com ela. Quando um robô puder cozinhar, organizar e até interagir naturalmente com uma família, onde exatamente estará o limite entre ferramenta e presença? O que até pouco tempo parecia distante, está avançando rápido demais para ser ignorado. A Neuralink apresentou um novo robô cirúrgico criado para automatizar implantes cerebrais com um nível de precisão que mãos humanas simplesmente não conseguem alcançar de forma consistente. E o impacto disso vai muito além de uma inovação médica. Estamos falando de uma tecnologia que pode acelerar a conexão direta entre cérebro e máquina, tornando procedimentos complexos mais rápidos, escaláveis e potencialmente acessíveis para milhares de pessoas. A questão agora já não é mais se isso vai acontecer. A discussão é sobre a velocidade com que esse futuro está chegando. O novo sistema cirúrgico foi projetado especificamente para implantar as interfaces cérebro-computador da Neuralink. O objetivo é automatizar etapas críticas da cirurgia, aumentando segurança, confiabilidade e permitindo que o procedimento seja realizado em larga escala. O grande diferencial está na precisão. Os fios implantados são mais finos que um fio de cabelo humano, algo extremamente difícil de manipular manualmente. Para resolver isso, o robô utiliza 8 câmeras e scanners ópticos avançados para navegar pelo tecido cerebral em tempo real, além de operar com um sistema de múltiplos eixos, que permite alcançar diferentes pontos do crânio com extrema exatidão. Um dos avanços mais importantes foi a simplificação do procedimento. Em vez de remover a membrana protetora que reveste o cérebro, o robô agora consegue perfurá-la diretamente. Pode parecer apenas um detalhe técnico, mas isso reduz riscos de infecção, acelera a cirurgia e aproxima o processo de algo que, no futuro, pode se tornar tão rápido quanto uma visita hospitalar de rotina. Esse salto tecnológico acontece enquanto a empresa acelera sua produção. Após receber centenas de milhões de dólares em investimentos recentes, a Neuralink está saindo da fase experimental e avançando para a escala industrial. Cerca de algumas dezenas de pessoas já receberam o implante, e os primeiros resultados impressionam. Pacientes conseguiram controlar interfaces digitais, pilotar drones e até operar braços robóticos usando apenas o pensamento. Mas nem tudo são avanços sem ressalvas. Especialistas seguem atentos aos desafios biológicos de longo prazo, especialmente ao risco de o cérebro criar tecido ao redor do implante, o que pode comprometer os sinais elétricos e reduzir sua eficiência com o passar do tempo. É justamente por isso que a corrida tecnológica precisa acompanhar, na mesma velocidade, a responsabilidade médica. Estamos diante de uma mudança profunda. Quando robôs começam a operar diretamente no cérebro humano para conectar pensamentos a máquinas, o debate deixa de ser apenas tecnológico e passa a tocar questões sobre limites, segurança e o próprio significado da interação entre homem e inteligência artificial. Se esses sistemas continuarem evoluindo nesse ritmo, a ideia de controlar dispositivos apenas com o pensamento pode deixar de ser algo restrito a laboratórios e começar a fazer parte da vida cotidiana.
E quando conectar a mente ao digital se tornar algo comum, será que ainda vamos enxergar isso como tratamento médico ou como o primeiro passo para uma nova versão da própria humanidade? Tem coisa acontecendo na indústria da robótica que muda completamente a escala dessa corrida tecnológica. Durante muito tempo, robôs humanoides eram vistos como demonstrações impressionantes, protótipos caros e promessas distantes. Mas uma nova atualização da empresa Figure mostra que essa fase pode ter ficado para trás. Em apenas alguns meses, a empresa acelerou sua produção de forma brutal. E quando uma fábrica começa a fabricar robôs quase na mesma lógica de uma linha automotiva, a discussão deixa de ser sobre possibilidade e passa a ser sobre impacto. A empresa norte-americana Figure anunciou que sua fábrica na Califórnia conseguiu elevar a produção do robô humanoide Figure 03 de uma unidade por dia para uma unidade por hora. Isso representa um salto de 24 vezes em menos de 4 meses. Esse avanço aconteceu graças a uma estrutura industrial altamente automatizada, com mais de 150 estações de trabalho conectadas por software próprio. Além disso, a empresa reforçou o controle de qualidade com mais de 50 etapas de inspeção ao longo da fabricação. Os números mostram o tamanho dessa evolução. O rendimento final da produção já ultrapassa 80%. As baterias atingiram um índice superior a 99% de aproveitamento, enquanto mais de 9.000 atuadores já foram produzidos. Cada robô ainda passa por mais de 80 testes funcionais, incluindo exercícios intensos como agachamentos e corridas, tudo para eliminar falhas antes da entrega. Mas o hardware é apenas parte da história. A Figure também atualizou o sistema de inteligência artificial Helix, que agora combina percepção visual com controle corporal completo. Na prática, isso permite que o robô enxergue o ambiente tridimensionalmente e navegue por escadas, terrenos irregulares e superfícies complexas com estabilidade cada vez mais próxima da humana. Esse avanço cria um ciclo poderoso. Quanto mais robôs produzidos, mais dados são coletados no mundo real. Quanto mais dados, melhor a inteligência artificial aprende. E quanto melhor ela aprende, mais rápido novos robôs podem ser implantados em ambientes comerciais, industriais e domésticos. O ponto mais impressionante dessa notícia não é apenas a velocidade da produção, é o que ela representa. Quando empresas começam a fabricar robôs humanoides em escala crescente, treinando inteligência artificial com dados reais e refinando essas máquinas continuamente, estamos vendo o nascimento de uma nova força de trabalho. A pergunta que fica é simples, mas pesada. Quando esses robôs começarem a ocupar espaço real no cotidiano, estaremos preparados para a velocidade dessa transformação. A corrida pela automação acaba de ganhar um novo capítulo, e dessa vez ela pode mexer diretamente com uma das profissões mais importantes da economia moderna. A Califórnia, estado que concentra boa parte das gigantes da tecnologia, decidiu abrir oficialmente as portas para testes e operações com caminhões autônomos. Uma mudança que parecia distante, mas que agora começa a sair do papel em um dos mercados mais estratégicos do planeta. E quando um estado desse porte decide acelerar esse tipo de tecnologia, o impacto vai muito além das estradas. O que está sendo testado ali pode redefinir transporte, logística, empregos e até a forma como mercadorias chegam até a sua casa. O Departamento de Veículos Motorizados da Califórnia aprovou novas regulamentações que permitem que empresas solicitem licenças para testar caminhões autônomos em vias públicas. Antes disso, veículos pesados totalmente autônomos eram proibidos de circular no estado. A mudança vem acompanhada de exigências rígidas. As empresas terão que provar a segurança de seus sistemas por meio de relatórios estruturados, cumprir longos ciclos de testes e passar por etapas que começam com condutores de segurança antes de qualquer operação totalmente autônoma. Além disso, as novas regras ampliam o controle sobre todos os veículos autônomos. Agora, autoridades poderão aplicar multas por infrações cometidas pelas máquinas, exigir respostas a emergências em até 30 segundos e até criar zonas digitais de exclusão para retirar veículos autônomos de áreas críticas em poucos minutos. Os defensores da medida afirmam que os benefícios podem ser enormes.
custos logísticos menores, cadeias de suprimento mais eficientes, estradas potencialmente mais seguras e até a criação de milhares de novos empregos ligados ao desenvolvimento, supervisão e manutenção dessa tecnologia. Mas existe um ponto que gera preocupação. Sempre que a automação avança, surge a mesma pergunta: quantas funções humanas serão substituídas? O transporte rodoviário movimenta milhões de trabalhadores, e embora a promessa seja de transformação gradual, a chegada desses sistemas levanta um debate inevitável sobre adaptação profissional e impacto social. O mais impressionante é que essa decisão não libera apenas caminhões inteligentes. Ela sinaliza que governos começam a tratar veículos autônomos como parte real da infraestrutura do futuro, e não mais como experimentos isolados de laboratório. Se essa tendência se espalhar, o que hoje parece uma novidade restrita à Califórnia pode se tornar padrão em diferentes partes do mundo, mudando silenciosamente a logística global. A questão é simples. Quando as estradas começarem a ser dominadas por máquinas tomando decisões sozinhas, estaremos vendo o nascimento de um transporte mais seguro ou o início de uma transformação que ainda não medimos completamente? Uma decisão tomada na Califórnia acaba de mudar o rumo de uma das indústrias mais importantes do planeta. E não estamos falando de um teste isolado ou de uma promessa distante. O estado que concentra boa parte da inovação tecnológica dos Estados Unidos abriu oficialmente caminho para que caminhões autônomos comecem a circular, ser testados e futuramente operar em larga escala. Na prática, isso significa que veículos gigantescos, capazes de transportar toneladas de carga, poderão rodar pelas estradas sem a presença constante de um motorista humano. A mudança marca um avanço importante para a automação no transporte, mas também levanta uma questão inevitável. Quando uma tecnologia começa a assumir uma das funções mais essenciais da economia, o que acontece com tudo o que depende dela? O Departamento de Veículos Motorizados da Califórnia aprovou novas regulamentações que finalmente permitem que empresas solicitem licenças para testar caminhões autônomos de grande porte em vias públicas. Até então, veículos desse tipo estavam proibidos de circular de forma autônoma no estado, caso ultrapassassem determinados limites de peso. A liberação, no entanto, veio acompanhada de exigências rigorosas. As empresas precisarão comprovar a segurança de seus sistemas por meio de testes extensivos, com centenas de milhares de quilômetros rodados em diferentes fases de validação. Além disso, cada veículo deverá passar por relatórios estruturados de segurança, demonstrando a confiabilidade tanto do hardware quanto do software responsável pela condução. As novas regras também ampliam drasticamente a supervisão. Caso um veículo autônomo cometa infrações, as empresas poderão ser multadas. Em situações de emergência, elas terão apenas 30 segundos para responder às autoridades. Também foi criado um sistema que permite às equipes de resgate estabelecer zonas eletrônicas temporárias de restrição, obrigando os veículos autônomos a deixar imediatamente áreas críticas. Defensores da medida afirmam que isso pode reduzir custos logísticos, fortalecer cadeias de suprimento e até tornar as rodovias mais seguras, já que sistemas automatizados não sofrem com fadiga, distração ou erro humano da mesma forma que motoristas convencionais. Há inclusive estudos apontando que a expansão desse setor pode gerar novos postos de trabalho ligados à supervisão remota, manutenção especializada e gerenciamento dessas frotas inteligentes. Ao mesmo tempo, a decisão reacende um debate cada vez mais difícil de ignorar. Se a automação avançar como esperado, profissões tradicionais do transporte poderão ser profundamente transformadas. E isso revela algo maior. Talvez estejamos entrando numa fase em que a inteligência artificial deixa de apenas auxiliar o trabalho humano para começar, de fato, a substituí-lo em larga escala. A Califórnia acaba de dar um passo que muitos consideravam inevitável, mas que poucos imaginavam ver acontecer tão cedo. Caminhões autônomos saindo do campo experimental e entrando oficialmente na estrada mostram que a automação pesada já não é mais uma aposta distante. A questão agora vai muito além da tecnologia funcionar ou não. O verdadeiro desafio será definir como a sociedade vai se adaptar quando máquinas começarem a assumir, com eficiência crescente, funções que durante décadas dependeram exclusivamente da experiência humana.
Quando esses veículos estiverem cruzando rodovias sem ninguém ao volante, será que estaremos diante da maior revolução logística da história? Ou apenas assistindo ao início de uma transformação que ainda não entendemos completamente? E aí, curtiu o conteúdo? Então se inscreve no canal. Isso ajuda o Mais Tecnologia a crescer e alcançar mais entusiastas da tecnologia. Na sua tela, 2 vídeos recomendados, um aqui do canal principal e outro do nosso canal de cortes, com notícias diretas ao ponto. Escolha um e continue acompanhando as novidades do Mais Tecnologia. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.